Nós temos aprendido aqui no site do Bible Arc que existem 5 passos para fazermos a análise de discurso. Primeiramente, temos que fazer a separação do texto que vamos tratar. Então, se você reparar aqui, essas linhas, elas fazem a separação dos discursos. Você pode ver aqui que do versículo 1, a parte A, até o versículo 2 do capítulo 22, temos uma narrativa histórica. Está dividido por essas linhas. Aqui abaixo, dividimos do versículo 2b até E, 2e, discurso hortatório, e assim por diante. Então, essa é a primeira separação que nós fazemos. Em segundo lugar, temos que colorir as linhas, ou seja, os elementos que vão marcar linha principal e linha secundária. Aprendemos que existem apenas essas duas linhas. As linhas principais são marcadas pela cor vermelha e sem recuo. E as linhas secundárias, ou seja, os elementos dessas linhas secundárias são marcados pela cor azul, como você está vendo aí. Então, bem simples para nós podermos fazer esse reconhecimento. Cor vermelha, linha principal, e cor azul, linha secundária. Você consegue identificar isso de maneira bem clara. Então, esse é o segundo passo, colorir. Terceiro passo é separar por linhas. Você pode ver que está separado aqui. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Versículo 5 e versículo 6 vai ser o objeto da nossa análise aqui. Na continuidade, a gente já fez a tradução e agora essa análise de discurso aqui no site do Bible Arc. Você pode ver que está tudo junto, ó, tudo junto nessa linha. Então não tem essa delimitação dos elementos, os elementos discursivos. Então o próximo passo é separar por linhas. Depois vamos fazer os recuos, que a gente já tem enfatizado para vocês. Linha secundária tem recuo maior para a esquerda. E por fim, vamos fazer as identificações. Você pode ver que essa identificação pode ser pelos elementos. Esses aqui, por exemplo, são os victors dessa narrativa histórica. E também vamos identificar o bloco, ou seja, o tipo de discurso. Aqui nesse caso, do versículo 3 até o versículo 4, a parte C é uma narrativa histórica. Então, isso aqui é uma nomeação de um bloco. Esse que é o nosso objetivo. Então, como você está vendo aí, temos primeiramente que dividir o texto, depois colorir os elementos de cada uma das linhas, linha principal e linha secundária, depois separar por linhas, vamos colocar linha principal aqui sem recuo e linha secundária com recuo maior. Então tem que separar as linhas e depois fazer o recuo e por fim identificar elementos e os blocos. Esse que é o nosso objetivo que temos feito exatamente aqui, até o presente momento. Sabendo de tudo isso, vamos fazer agora então essa análise de discurso no versículo 5 e versículo 6 para finalizar de vez o nosso vídeo. Então vamos lá. Primeiro passo, clicar aqui em edição. Clique em edição e vamos separar aqueles elementos do nosso discurso que vão ser trabalhados. Primeiramente, separar versículo 5 e versículo 6. Então vamos aqui clicar em seção, novo separador. O objetivo vai ser o versículo 5 e o 6. Então clica no final do versículo 6. Então essa linha está fazendo a separação maior do nosso texto. Então você está vendo aqui é o final e aqui é o início do texto que vamos trabalhar. Então temos que clicar aqui feito, porque essa é a primeira separação. Depois a gente vai fazer mais 3 separações específicas aqui, que vão demarcar 3 tipos distintos de discurso. Esse é o primeiro passo. Então o segundo passo, conforme a gente falou, identificar por cores. Vamos clicar aqui. Temos convencionado que a cor vermelha identifica a linha principal de todos os discursos. Então vamos clicar aqui, cor vermelha, e primeira palavrinha vaiomer, vaiktor. Então clica feito. Aí está marcado. Então, Vaiktor está mostrando que está iniciando uma narrativa histórica, mas na sequência a gente aprendeu que essa narrativa histórica vai mudar para o discurso hortatório. Então vamos lá de novo. Cor do texto, clique em vermelho e aqui, seguindo o texto, encontramos o imperativo, volitivo de segunda pessoa. Clique em feito. Vamos fazer o mesmo processo para todos os elementos de primeira linha, de linha principal. Aqui, nelha. Esse é o volitivo de primeira pessoa, coortativo. Mais uma vez a cor do texto. Aqui de baixo, venishtachavé, feito. E aqui novamente, por fim, para finalizarmos o versículo 5, na chuva, outro coortativo, volitivo de primeira pessoa. Então o versículo 5 está assim, delimitado todos esses elementos que estão mostrando o início de cada uma das linhas principais. Narrativa histórica e a partir daqui com os volitivos, discurso hortatório. Versículo 5. Versículo 6 está um pouco mais fácil, porque existe apenas um tipo de linha, que é a linha narrativa, marcada pelos victors.
Vamos lá marcar novamente, exatamente com as mesmas cores, cores vermelhas. Vaikar, e ele tomou, aperta feito, e aqui novamente Vayasem, e ele colocou, e de novo, sempre o mesmo processo. É bom a gente repetir bastante que fica muito mais claro para nós captarmos o que devemos fazer. Outro Vaiktol aqui, Vaikar, e ele tomou, e por fim lá embaixo, que é o Vaiktor, que está conjugado na terceira masculino do plural, Vaelehu. E aí estão identificadas todas as linhas principais. Já podemos bater o olho aqui e identificar que o versículo 6, apenas narrativa histórica, início do versículo 5, narrativa histórica também, e no meio, a introdução de um discurso hortatório pela presença dos volitivos. Esses foram os dois primeiros passos. Separação do texto, que temos que trabalhar, com essa separação maior aqui no final do versículo 6. E agora vamos para o nosso terceiro passo, que é recuar. Basta clicar aqui e você seguir a linha que nós conseguimos delimitar. Então vamos lá, o versículo 5 começa pelo Vaiomer, que é o Vaiktol. Você segue até o final. Basta você seguir aqui a linha. Quando você se deparar com a outra cor vermelha, basta você clicar bem no início dela. Esse que vai ser o procedimento com todas as linhas. Olha como é que é fácil. Aqui. E o versículo 6 também. Vamos clicar aqui, aqui, e deixa eu descer aqui e aqui também. E aí está feito. Podemos identificar logo de cara que o versículo 5 e o versículo 6, eles contêm apenas linhas principais. Por isso que não vamos fazer o passo do recuo. O recuo para a esquerda, obviamente, porque o recuo aqui, que é a separação por linhas, é necessário fazê-lo. Próximo passo, identificação dos elementos. Vamos clicar aqui em setas. E em cada um dos elementos, mas temos que clicar primeiramente em novo relacionamento. Então aqui no versículo 5, Vaiomer, identificamos que é o Vaiktor. Deixa eu escrever aqui, Vaiktor. Clique em feito. Aqui embaixo, de novo, novo relacionamento. Identificamos o imperativo. Deixa eu escrever aqui, imperativo. Volitivo de segunda pessoa. E aqui embaixo uma sequência de coortativos, então podemos fazer na sequência também, não precisamos clicar um por um, basta você clicar aqui e aqui. Os dois coortativos aqui estão na mesma linha, Venishtachavé, e adoraremos, na chuva e voltaremos. Clique em Create e escreve coortativo, aperta feito novamente. E o versículo 6, vamos fazer um novo relacionamento também no atacado, olha só, tudo Vaiktor, então clica aqui. Aqui, e aqui e aqui, Create, e escreve Vaiktor novamente e aperta Done. Uma vez que todas essas delimitações estão feitas, fica muito mais claro o reconhecimento e os limites de cada um dos discursos. Então, o que vamos fazer agora? Mais uma seção, conseguimos identificar aqui o Vaiktor, ele é a linha principal do discurso narrativo, portanto, vamos colocar um separador aqui. O imperativo e todos esses três volitivos aqui de primeira pessoa marcam o discurso hortatório. Então vamos clicar aqui no final e o que sobrar vai ser exatamente narrativa histórica, marcado apenas pelo Vaiktor. Clicamos em feito e desse modo fica muito mais fácil agora de identificarmos os blocos. Vamos lá. Ainda no item sessões, novo rótulo, versículo 5, no início vou colocar apenas NH, que significa narrativa histórica. Vamos aqui selecionar. NH, deixa eu colocar em maiúsculo, fica muito melhor para visualizarmos. Aperta Done, novo rótulo novamente, agora do bloco. Vamos escrever aqui embaixo, discurso hortatório. Aí aperta Done novamente. E o versículo 6 está muito fácil de identificarmos também narrativa histórica. Aqui dá para escrever porque tem um espaço maior. Então deixa eu escrever aqui, narrativa, deixa eu colocar em maiúsculo, narrativa histórica. E aí está feito. Por se tratar apenas de linha principal, não vamos colocar o recuo, como temos enfatizado, mas está tudo aí muito bem delimitado. Depois de todas essas especificações, fica muito mais fácil de nós conseguirmos reconhecer o fluxo do texto. No início do versículo 5, Abraão ele fala para os seus jovens e ele vai falar exatamente o conteúdo de um discurso hortatório, que aprendemos que tem como objetivo influenciar a conduta daqueles com os quais você está se comunicando. Então aqui, discurso hortatório influenciar a conduta dos jovens, esses jovens aqui, para eles ficarem de modo que o Abraão e o Isaac vão lá realizar o sacrifício que eles têm de realizar. O versículo 6 volta novamente para a narrativa histórica, que tem como objetivo falar acerca de um fato ou de uma narrativa que aconteceu no passado.
Esse que é o objetivo. Então, o fluxo do texto fica muito claro para nós e nós conseguimos entender graficamente o que o texto quer comunicar.